Olá, olá, seja bem-vindo a mais uma edição do TJ UFSC. Eu me chamo Gabriel Oliveira e no programa de hoje você confere: bloqueio de orçamento ameaça projetos de pesquisa da UFSC, a CPI da Covid e também uma matéria divertida sobre viagens de Kombi. Tudo isso logo após a vinheta. Mesmo com a pandemia, os projetos de pesquisa da UFSC continuam, muitos inclusive voltados para o enfrentamento da Covid. Mas a continuidade deles está em risco, isso por conta de um novo bloqueio de verbas. Com os bloqueios anunciados pelo governo federal, a Secretaria de Planejamento e Orçamento da Universidade informou nesta quarta-feira que há risco de suspensão dos projetos de extensão e pesquisa, de investimentos em manutenção, infraestrutura e uma possível suspensão dos estágios da universidade. O orçamento total deste ano para o custeio da instituição é de pouco mais de 115 milhões de reais, mas a UFSC dispõe de apenas 46 milhões, o que representa aproximadamente 40% do montante. A liberação dos outros 69 milhões depende da aprovação do crédito suplementar pelo Congresso Nacional. Segundo Fernando Richards, secretário de Planejamento e Orçamento da UFSC, se não houver aprovação de crédito extra pelo Congresso, a partir de julho não há como manter a universidade. Outras instituições públicas de ensino do país também enfrentam essa realidade. Segundo reportagem do G1, em 11 anos, o orçamento do MEC para as universidades federais caiu 37%. Outra instituição federal aqui do estado que também está sendo afetada é o Instituto Federal de Santa Catarina, o IFSC, que já suspendeu eventos e chegou a cortar alguns projetos. Mudando de assunto, a política brasileira tem sido sacudida pela CPI da Covid-19, a Comissão Parlamentar de Inquérito que apura se houve falhas por parte do governo federal no enfrentamento à pandemia. A comissão instaurada em abril deste ano já ouviu nomes importantes relacionados ao combate à pandemia no país, como os ex-ministros da Saúde, Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich. Por conta das discussões acaloradas e dos depoimentos decisivos, a CPI tem mexido diversas peças do tabuleiro político. Nesta quarta-feira, dia 12, a CPI ouviu Fábio Weingarten, o ex-secretário da Comunicação de Bolsonaro. Em um depoimento marcado por contradições e bate-boca, chegou a haver um pedido de prisão em flagrante ao ex-secretário. O pedido não foi levado adiante pelo presidente da comissão, Omar Aziz, do PSD. Na manhã de hoje, a CPI ouviu Carlos Murídio, o gerente-geral da Pfizer na América Latina. Respondendo aos senadores, o representante da empresa norte-americana afirmou que fez ao menos 5 ofertas de doses de vacinas contra a Covid-19 ao Brasil ainda em 2020. Nenhuma delas foi fechada. Ainda segundo Murídio, a primeira oferta teria sido feita em maio de 2020, há um ano atrás. E ainda sobre a Covid, vamos aos dados da pandemia em Santa Catarina. As informações são da Secretaria Estadual de Saúde. Desde o início da pandemia, foram registrados 921.340 casos confirmados. Do total, 886.820 estão recuperados e outros 20.226 são casos ativos. Foram registradas 14.294 mortes no estado. Agora imagina só acordar todo dia em um lugar diferente. Pois é, essa é a realidade de algumas pessoas aqui do nosso país. Cada dia é uma novidade. Ficou curioso? Então vem com a gente nessa viagem. Pegar uma trouxa de roupas e sair pelo mundo. Esse sonho é clássico e já passou pela cabeça de muita gente. Mas, diferentemente do que acontece na maioria dos casos, algumas pessoas realmente colocam essa ideia em prática. Elas deixam a rotina de lado e começam a chamar a estrada de lar. Esse é o caso da Adriane e do Renan, juntos há 9 anos. Os dois são do interior do Rio Grande do Sul e viajam desde janeiro.
Apesar disso, demorou cerca de 1 ano para que o casal colocasse o pé na estrada. A ideia surgiu em fevereiro do ano passado, mas era necessário uma organização prévia, como substituir o sedã que tinham na época. E até foi bom não ter saído naquela época, ter aguardado um pouco, porque a gente começou a pensar, peraí, como é que nós vamos lavar a louça? Como é que nós vamos tomar banho? Como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos fazer tudo? E a gente já tinha o Joey, quando a gente começou a pensar em viajar, que é o nosso cachorro, para quem não sabe. Então começou a ficar assim difícil ir só de carro. Até que um dia a gente foi numa despedida, um amigo nosso foi para a Austrália e ele pagou um churrasco para nós e naquele mesmo lugar tinha um encontro de combis. E a gente viu aquilo lá e se apaixonou na hora. Disse, não, tem que ser uma Kombi. O casal, então, foi atrás de um modelo já adaptado para este tipo de viagem e finalmente conheceram a escolhida, a Kombi Aurora. Após alguns ajustes, como na parte hidráulica e elétrica do veículo, eles e o seu pet Joey estavam preparados para a aventura. O plano é passar por todo o litoral brasileiro e voltar pelo interior até o Rio Grande do Sul. O mais legal é que todo dia é um dia novo quando tu tá viajando. Tu nunca sabe o que vai acontecer de manhã, de tarde, de noite. Essa parte da imprevisibilidade ela é muito legal. A gente não cria expectativa sobre absolutamente nada, lógico. Mas nem tudo são flores. Quem decide tomar esse rumo precisa ter paciência e estar preparado para as dificuldades que vai encontrar no meio do caminho. Já ficamos sem água o suficiente para tomar banho, só tinha água para tomar e para cozinhar, então fica sem banho, azar, não tem que fazer. Já aconteceu. Mas... Ou até, aconteceu de não achar lugar apropriado, né? Porque a gente tem uma barraca externa, uma barraca de banho, que a gente monta fora da Kombi. Então, depende de onde tu tá, tu não vai conseguir abrir para tomar banho. Imagina no centro de Floripa, uma Kombi estacionando e uns caras malucos montando uma barraca para tomar banho. Em todo tipo de viagem, é preciso se preparar para possíveis imprevistos. E não é à toa que o carro escolhido por muitos viajantes seja a Kombi, mesmo ela não sendo fabricada desde 2013. O carro é conhecido por ter boa durabilidade em estradas ruins, além de carregar alta carga com facilidade. Além disso, a Kombi também é um símbolo da contracultura hippie e dos movimentos itinerantes, conseguindo assim se manter ativa no mercado. Eber e Nelba também decidiram comprar um modelo e mudar a rotina. Após 29 anos de casamento e 2 filhos crescidos, os dois decidiram partir em viagem. E sempre foi um sonho do Eber, do meu marido, viajar de Kombi. E eu falava não e tal. Mas quando chegou a pandemia, a gente começou a conversar de viajar. Já que os filhos estão mais grandes e tal, estão maior, a gente decidiu ir atrás de uma Kombi. Em abril do ano passado, a gente comprou essa Kombi. O casal ainda está no processo de preparação para a viagem e, para arrecadar os valores necessários, começou a vender produtos próprios, como ecobags e velas artesanais. A arrecadação vai ajudar a cobrir os gastos com os ajustes do carro. A gente fez o motor, a gente tem feito está em caminho de fazer parte da suspensão que faltava, a gente fez a lataria, a gente está fazendo toda ela, o mesmo que o isolamento térmico, porque a gente vai correr em diferentes climas. Apesar das dificuldades de passar dias sem viver com o conforto de uma casa tradicional, os 2 casais garantem que a experiência vale a pena e que aqueles que se sentiram inspirados por suas histórias não vão se arrepender. Tanta diferença cultural, é tanta troca de ideia que, tu expande a tua mente assim para um nível, tu começa a ver tudo de uma maneira diferente do que tu via até então, né? Qualquer coisa. Eu acho que essa é a parte mais legal da viagem, sabe? É expandir tua mente, te autoconhecer. Esse é o maior pagamento. O resto é consequência. E a gente pode sempre gostar ou imaginar ou sonhar que gostaria de realizar isso. Mas tu muda a tua vida quando tu começa a realizar isso. Quando tu decides, as prioridades
passam por aqui ou passam por lá. Eu não sei você, mas eu também fiquei com vontade de pegar minhas coisas e sair por aí. Lembrando que você pode acompanhar a viagem da Adriana, do Renan e do Joey no @combinacomviagem no Instagram e também a do Weber e da Nelba no perfil Combinando com H no final. Os dois aparecem também aqui na tela. O TJ de hoje fica por aqui. Agradeço pela sua companhia e até amanhã.